Os pensamentos e o pensador. Ao ler este texto até aqui, você deve ter percebido que o tal não tem muito a ver com o pensar. De fato, os sábios chineses não nos transmitiram durante 2,5 milénios nada que se pudesse alcançar com os pensamentos. Em todos os textos, fala-se muito de vazio quando se trata de dimensões espirituais. Vazio aqui não significa de maneira alguma nada, a não ser que suponhamos que nada é algo com conteúdo ou algo de grande significado. No sentido filosófico oriental, o vazio é o estado original do cosmos, um vazio que potencialmente contém toda a criação em si. A mente humana, no estado de silêncio, ou seja, sem pensamentos, é comparada a este vazio. Zhuangzi escreve: quando se permanece no silêncio absoluto, então surge a luz divina. Aquele que irradia esta luz divina enxerga o seu verdadeiro eu. Quem preserva o seu verdadeiro eu, este realiza o absoluto. A realização do absoluto significa viver no nada, no vazio, no tal. Para esclarecer isto, temos de empregar algumas observações muito críticas sobre a nossa maneira de pensar em geral. São totalmente inúteis as tentativas de controlar o pensamento, reprimi-lo. Após algum tempo de tortura, todos desistem destas tentativas. Simples, pois assim não dá. As leis da mecânica, que, curiosamente, também têm uma certa validade no campo espiritual, dizem que pressão e força geram contra-pressão, reação. Na medida em que tentamos alcançar algo com esforço, a resistência aumenta e essa coisa se afasta de nós. Somente quando conseguirmos nos soltar, as portas do acontecimento se abrirão. E aquilo que não conseguimos atingir utilizando todos os meios, agora nos cai nas mãos. No budismo Zen, enfrentamos o problema do koan. É uma tarefa de pensar insolúvel para a compreensão e que contém um paradoxo. O aluno Zen deve dedicar-se com todas as forças mentais disponíveis à realização desta tarefa. Em algum momento ele alcança com o pensamento o limite máximo do esforço. E, então isto ocorre. Ele para de pensar, vivencia o Satori, que é um estado de iluminação, ou ele enlouquece antes, o que já deve ter acontecido. Os pensamentos e o eu, ou o ego, dependem um do outro. Ambos são processos de natureza material. Eles partem do cérebro, que é uma matéria. Além de nossos 5 sentidos, dispomos de um grande número de outros instrumentos para conseguirmos viver. Entre esses está a lembrança, ou seja, nossa memória. Precisamos dela quando estamos andando e queremos voltar para casa. Não seria possível que não lembrássemos mais de nosso endereço ou número de telefone. A lembrança é o repositório de todas as experiências vividas por nós. A soma destas experiências somos nós, isto é, o eu. Tudo o que sabemos sobre nós, guardámo-lo de alguma forma em nossa memória, seja de processos cotidianos ou o que absorvemos de diferentes estados de processos de aprendizado. De qualquer forma, existe a imagem que formamos de nós mesmos e com a qual nos comparamos aos outros, exclusivamente pelo armazenamento de acontecimentos do passado, mesmo que sejam bem recentes. Mesmo que o último acontecimento que influi em nossa imagem seja a de 1 minuto atrás, ele já é antigo. Por consequência, só sabemos de coisas sobre nós através de própria vivência destes fatos ou aquilo que aprendemos de segunda ou terceira mão.
Dizemos simplesmente: nosso eu é um produto que é mantido por pensamentos. Pensamentos que extraem sua própria substância da memória. E essa memória, por sua vez, é formada no passar do tempo por acontecimentos que foram mentalmente analisados, comparados e adaptados antes que pudessem entrar no depósito de lembranças via consciência. O ego consiste em todo o conhecimento sobre nós mesmos, em uma série de acontecimentos que ocorreram em um círculo fechado de acontecimentos, pensamentos, análises, memórias e experiências. Um verdadeiro círculo infernal. Considere os preconceitos que forçosamente influenciam o nosso pensamento, pois aprendemos desta forma e não de outra, e interpretamos nossas experiências desta forma. Então fica claro que captamos de todo o tipo de realidade apenas aquela caricatura formada por nós mesmos. O pior de tudo é que, além disso, nós nos orientamos pelas opiniões de pessoas cujo processo de conscientização é tão confuso como o nosso, que têm tão pouca capacidade como nós de reconhecer a verdade quando ela está diante de nós. Mas nós estamos em companhia desta visão de vida, com a opinião sobre nós mesmos. Se for errada, pelo menos não estamos sós. Nós, humanos, seguimos em frente baseados em uma ilusão que temos para a nossa vida, sendo que é apenas a nossa vida imaginada, censurada pelo preconceito de nossas experiências e do conhecimento por nós adquirido. É agora necessário você entender que esta vida na memória é uma vida no passado. O presente mesmo é, a rigor, como uma ficção do pensamento formado artificial, um conceito. O passado é claro e inequívoco. Para isto é necessário apenas observar o ponteiro dos segundos do nosso relógio. Com cada pequeno passo no relógio, ele deixa o passado para trás e o futuro está do outro lado do ponteiro, aonde ele ainda não esteve, mas para o qual ele segue constantemente. E onde fica o presente? Veja, na verdade nem existe o presente, existe apenas este minúsculo momento, nem mais comprido, nem mais largo do que o ponteiro de segundos do relógio. Se repararmos bem, isto é tudo que resta de nossa criação do presente. Segundo, se não ficarmos atentos em que se esconde a realidade da vida, a realidade da nossa existência. Na verdade, o presente não se transpõe, apenas o relógio e a nossa ideia de tempo imposta nos proporciona esta ilusão. O presente existe sempre, independentemente do lugar em que estamos. Se nos movimentarmos, o presente se movimenta também. Se ficarmos parados, ele fica parado também. Em qualquer lugar que ficarmos, existe o presente, mas nós não notamos o presente devido ao seu caráter sutil. Nós fazemos as contas em décadas, anos, meses e, na melhor das hipóteses, em dias. As horas têm algum significado para nós quando se trata de pegar um trem ou um ônibus, ou para ir a alguma festa. O eterno agora, o presente, está ligado intimamente connosco. Quer dizer que é uma parte de nós, mas nós o ignoramos. Por causa deste péssimo costume, estamos constantemente ocupados com os nossos pensamentos no passado. E desta maneira perdemos totalmente o presente, o campo da ação do tal. Nós nem percebemos o verdadeiro acontecimento atual. Se nosso cérebro não anotasse automaticamente todos os acontecimentos de maneira que fiquem na memória à nossa disposição para podermos nos orientar neles, eles nos escapariam como em um homem que volta da embriaguez ao seu estado de lucidez e não sabe como chegou ao lugar onde está. Ficaríamos totalmente desorientados e não teríamos noção do que aconteceu no presente, pois fomos desatentos e estávamos em qualquer lugar, menos naquele onde a nossa vida está a ocorrer. Os pensamentos são sempre passados por causa de sua condição, e eles são matéria.
pois são um produto final de nossos cérebros que também é matéria. O nosso eu, o nosso ego, é uma criação formada pelo pensamento e existe somente em pensamentos. Por este motivo também é uma criação do cérebro e por isso é matéria e é passado. O eu nunca pode existir no momento presente, já que o presente nunca pode ser alcançado por pensamento e ego, pelo eu. Nós temos que nos manter nisto se quisermos dar um passo para nos aproximarmos mais de nós mesmos. É importante manter este reconhecimento bem dentro de nós. Nosso eu, esta criação sintética da coleta de experiências, lembranças e pensamentos, é uma criatura do passado. Jamais será possível existir no presente. Agora, naturalmente, você perguntará: então quem existe no presente? Não há lembrança do presente. Então é possível viver no presente ou isto é uma criação teórica para nos confundir? Qualquer um pode viver no presente, no aqui e agora. Mas para isto é necessário atenção, percepção. Sempre que você puder observar a sua vida sem realizar um pensamento, sempre que você puder observar a sua vida sem realizar em pensamentos o que está vivendo naquele momento, se reparar, você automaticamente está no presente, vivendo o momento. E nenhuma força do mundo pode tirá-lo disto. Você mesmo. Quando iniciar novamente a fuga na lembrança e na ilusão, a atenção surge através da observação por si própria. Você não precisa lutar por esta atenção. Isto é até um processo automático, pressupondo que você passe a observar em vez de ser constantemente pensamentos inúteis. Agora você deve estar pensando cheio de dúvidas. Como é possível quebrar esta barreira? Pois, ao que parece, não há alternativa para chegar ao presente se não abrir mão de qualquer tipo de pensamento. Por outro lado, a coisa não é tão grave como parece no início. Existe um truque de como você pode pensar e mesmo assim viver no presente. Você observa os seus pensamentos. Este procedimento tem dois efeitos. Se você observar os seus pensamentos voluntariamente sem travar, isto é, antes que eles surjam, você os guarda. Então, perceberá que os seus processos de pensamento estão se tornando cada vez mais disciplinados e que depois de um tempo de observação param completamente. E o segundo efeito é estupendo, como pela observação você vai ao encontro de seus pensamentos e os capta ao surgirem. Você os atualiza. Desta maneira você os transforma em presente. Assim, consequentemente, você observou e pensou sem entregar-se ao pensamento e ao passado, sem desviar-se para a história. Quando a sua vida é determinada pela atenção e não pelo pensamento, você pode cumprir despreocupadamente as suas obrigações profissionais, onde a memória e o pensar são estimulados, e você não se distancia nem um passo do presente graças ao efeito da sua atenção. Vamos supor que você entendeu que o eu, o ego, os pensamentos, a memória são elementos do passado. Você decide acabar com a antiga conduta errada e viver futuramente tão próximo ao presente quanto possível. Como será o próximo passo? É bem fácil. Já mencionei-o anteriormente. A partir de agora, observe em seus pensamentos o processo todo, sem nenhuma opinião, sem avaliação, sem qualificação. Apenas observe. Você perceberá como haverá rapidamente uma tranquilidade em você. O caos de seus pensamentos corriqueiros se esclarece e inicia-se um silêncio. Você não precisa manter esse silêncio através de algum meio. Quando a sua mente estiver tranquila, o silêncio será um elemento importante de sua personalidade. Você agirá e viverá a partir deste estado de paz e de tranquilidade. Você pode considerar a observação de seus pensamentos como meditação. Mas para isto, você não precisa de nenhuma postura física. Isto não adianta nada se a sua mente for preguiçosa e acomodada demais para observar. Este esforço, no início,
precisa partir de você. Sair do estado letárgico, de seus costumes insensíveis, encontrar ânimo para a sua nova vida. Como você notou, depende sempre da observação. É tão simples e ao mesmo tempo tão complicado. O que resta se você coloca o pensamento em seu lugar e deixa-o. O que resta se você coloca o pensamento em seu lugar e deixa o seu passado. Você estará vivendo na sua origem, no tal, e está totalmente concentrado em sua energia e suas forças. A partir deste momento, a sua vida tem absolutamente outra qualidade. O seu destino muda drasticamente. Não existem mais preocupações, nem doenças, nem medos e inseguranças. Já no início, quando você ainda não souber lidar totalmente com o instrumento de atenção, quando, frequentemente ainda, voltar aos antigos costumes, mas interiormente tiver a disposição de viver no tal, você perceberá que estas forças já têm um efeito em você. Enquanto permanecer neste estado atual, você está separado pelo tempo do tal e de seu efeito. Você estará vivendo no tempo, mesmo escolhido pela sua forma de pensamento, e o tal só existe fora do tempo. O presente não está no tempo. O presente, o agora, o momento faz parte da eternidade. O presente não acaba nunca. O tempo passa, as horas somem e nada pode recuperá-las. Nós não queremos filosofar. Este é um livro prático que deve ajudá-la a ser aquilo que você realmente é e quer libertá-lo dos erros do preconceito. Resumindo, o pensamento cria o eu, o ego, e este, por outro lado, é responsável pela formação dos pensamentos. Ambos se movimentam na forma de tempo do passado. Mesmo o futuro é uma forma de passado, pois ele é um produto do pensamento e se forma baseado em experiências do passado. Para limitar o pensamento e colocá-lo no seu lugar, é suficiente observar os seus próprios pensamentos. Assim eles diminuirão gradativamente e muitas vezes até sumirão, sem se violentar. Reprimir não adianta nada. Quando eu resolvo controlar os meus pensamentos, isto já é um processo de pensamento e é um movimento em círculo. Observar os pensamentos é meditar. Esta meditação não existe nenhuma forma externa ou postura física. Observando os pensamentos, a mente atinge a tranquilidade, torna-se mais clara, mais capaz de desempenho e principalmente mais receptível para a voz silenciosa, voz da inspiração, que, por outro lado, vem do tempo e do pensamento. Assim o homem pode viver totalmente no presente. É apenas uma questão de ser consequente, de superar a sua inércia e começar a observar. A maneira de viver do tal. Como vive uma pessoa do tal? Vamos antes dizer as palavras de Zhuangzi. Elas são sinceras e justas, sem saber que esta ação constitui integridade. Elas se amam umas às outras, sem saber que isto é bondade. Elas são sinceras e não sabem que isso é lealdade. Elas cumprem as suas promessas, sem saber que assim elas vivem em crença e confiança. Elas se ajudam sem pensar em dar ou receber presentes. Assim, a sua ação não deixa rastros. Na dialética do taoísmo, fala-se de pessoas que têm a qualidade da madeira bruta. O mundo da madeira bruta é um mundo cheio de naturalidade, sem intenções, sem motivos e esforços. As pessoas vivem, estão abertas para os movimentos da existência e recebem todos os acontecimentos de braços abertos. A pessoa toma suas decisões espontaneamente. Ela nunca analisa a situação. Ela compreende o seu conteúdo intuitivamente e a partir dessa intuição nasce a ação. Desta maneira,
É impossível a compreensão calculista opor-se ao fluxo do tal. Quem permanece no tal sabe que não precisa mais responder com luta, poder ou esforços ou desafios da vida, suas necessidades e problemas. Ela também não precisa quebrar a cabeça para saber como resolver as coisas. Se fizesse isto, ela iria ao encontro destes problemas com meios insuficientes e abriria, assim, as portas e porteiras para a continuação do sofrimento e da miséria em sua vida. A pessoa do tal vive totalmente no presente. Ela possui a plenitude de suas lembranças, mas ela não utiliza essas lembranças. Não fica pensando nos problemas. Ela pensa quando precisa de conhecimentos para realizar seus afazeres. Fora isto, ela deixa os pensamentos virem e irem, da maneira que surgem, sem ocupar-se com eles ou querer segurá-los. Esta pessoa não permite que você se estabeleça neles e neles permaneça como antigamente. Ela é como o vento de outono quando movimenta as folhas avermelhadas. Ele as toca, mas não as leva para longe. Elas caem da árvore e se tornam terra novamente. Assim é a conduta da pessoa do tal com os pensamentos. É claro que ela não pode desistir disto totalmente. Isto pareceria uma amnésia e tornaria a pessoa incapaz de viver. Mas ela envia os pensamentos ao lugar que eles pertencem. No lugar do constante, pensamento desenfreado entra a atenção. Ela está totalmente atenta e não lhe escapa nenhum detalhe do cotidiano. Ela revê o seu cotidiano com outros olhos. Ali onde outrora a sua compreensão regulamentada e condicionada censurou os sentidos, ela vive agora diretamente a realidade sem nenhuma influência distorcida, corretora. A sua visão do mundo muda e torna-se a cada dia mais renovada e menos velha. A pessoa do tal não sabe o que é impaciência. Em todo lugar em que se encontra, ela chegou e está no objetivo, isto é, consigo mesma. Não está esperando nada. O que acontece, acontece e ela aceita. Assim como a cerejeira floresce na primavera e traz os frutos no verão, e nem por isto espera da primavera até ao verão, até que finalmente as cerejas estejam maduras. Mas simplesmente está lá, existe. Assim vive a pessoa do tal de um dia para o outro. Ela não quer nada mais do que já é. Não há nada que seria melhor ela ser. Ela não tem ambição por honra e glória. Para ela, a sua própria vida completa já é suficiente. Para ela é indiferente como a sua vida é avaliada por outras pessoas. Afinal, ela vive para si e não para as pessoas ao seu redor. A pessoa do tal não tentou eliminar seus próprios erros como cobiça, inveja, ciúme, ambição, medo, ou seja qual for o nome. Ela os aceitou como se fizessem parte dela e os identificou como algo familiar, humano. Ela os observou atentamente, ficou atenta e como reagia no presente a provocações. E assim adquiriu conhecimento sobre si, uma visão na profundeza do seu ser. Sob esta suave atenção, houve coisas que se transformaram do seu interior para fora. Naturalmente, ela não está livre de desejos, mas não depende deles. Ela é capaz de alegrar-se com posses materiais, mas ela possui e não é a propriedade que a possui. Ela não se controla constantemente se possui a postura espiritual correta, mas pode dar-se ao luxo de deixar correr, viver bem descontraída, sem nenhuma tensão. Ela não aceita instruções de ninguém, não padece de sofrimentos e não se entrega a nenhuma instituição que queira atuar como deve ser a sua vida interior, o seu carácter, ou como deve se comportar com outras pessoas. Ela vive conforme a autoridade interior do tal, mas mesmo esta não é consciente. Ela não reflete sobre moral e justiça. Sabe que age corretamente quando se trata de impulsos espontâneos que sempre ocorrem no momento certo. Esta pessoa não tem preocupações. O passado com hipotecas de erros cometidos e insuficiências já passou. Este não existe mais.
E nunca a pessoa do tal fica revirando suas lembranças e procurando velharias. Ela se responsabiliza pelas coisas graves que realizou anteriormente. Identifica-se com elas sem medo. E reconhece os erros cometidos. Mas é só isto. Ela não fica se torturando constantemente e se machucando com autorrepreensões e vingança inútil. Ela reconhece os problemas logo no início e dedica-lhes sem vacilar total atenção e os contempla detalhadamente. Depois ela se dedica aos acontecimentos do dia e esquece os problemas novamente. A ilimitada inteligência atua através dela, encontra a solução para ela muito mais rápido e melhor do que poderia o seu próprio intelecto limitado. Desta forma, as coisas entram em movimento por si próprias. Ela entra em ação quando o impulso lhe diz isto, e sem vacilar, sem dúvidas, se suas ações são corretas. A pessoa do tal não conhece depressão, neurose ou doenças psicossomáticas. Cada vez mais o seu inconsciente se abre para ela. Neste campo não ocorrem mais repressões, pois tudo o que ela vivencia ela o assimila diretamente através dos sentidos para o consciente, sem que a compreensão tivesse a possibilidade de exercer a sua censura. Por isto, ela é equilibrada. A sua disposição está repleta de harmonia e tranquilidade. Como ela aprendeu a não se comprometer com nada, absolutamente nada, como ela se soltou, reside nela uma serenidade total. Nunca fica nervosa ou reage irritada por causa de fatos desconhecidos ou inesperados. Ela é capaz de aproveitar as mais belas facetas da vida naquele momento em que elas se oferecem. Ela não tenta segurar a alegria ou o momento. Ela não se entrega a este momento e perde aquilo que continua a acontecer neste tempo. Esta pessoa é aplicada, mas não é fanática pelo trabalho. Ela também não utiliza o trabalho como fuga e não se lança a outras atividades exageradas para compensar uma falha. Ela trabalha pelo prazer do trabalho, não para acabá-lo o mais rápido possível. Ela não se deixa pressionar e, assim mesmo, ela tem maior capacidade de desempenho do que muitos que trabalham sob maior emprego de energia, exatamente por cumprir o seu trabalho diário tão livre e descompromissado. Pelo prazer do trabalho e não pelo resultado, ela tem um ótimo resultado. A pessoa do tal é produtiva. Sua criatividade não é limitada a alguma habilidade. Ela atravessa a sua vida inteira e é visível em todas as coisas que ela toca. Ela não tem consciência desta criatividade, que algum dia entrou em sua vida e desde então ela atua através da pessoa e também determina a qualidade dos dias e das obras. Esta pessoa está aberta para o contacto com as pessoas e mostra-se desembaraçada, aberta e livre. Ela diz a sua opinião, mas também deixa valer a opinião dos outros, é claro, sem se orientar nelas. Ela não é teimosa, mas defende bem o seu ponto de vista sem ser agressiva ou querer dominar os outros. Ela não lida com política, mas observa os acontecimentos do mundo com muita atenção. Ela se considera responsável pelos acontecimentos e não tenta reprimir esta responsabilidade. Ela tira a visão de guerras e massacres, de falta de liberdade e tirania. Ela aceita estas coisas como objetos de sua vida e procura mudá-las dedicando a atenção a elas. Ela não pensa só nos prazeres da vida, mas tem muita alegria em viver. Quando aproveitei algo, ela vive intensamente o prazer. Quando aproveitou algo e o prazer passou, ela não fica presa à diversão, nem no pensamento e nem no desejo. Ela continua em frente até que um outro motivo a leva ao prazer. Ela mesma não fica à procura destes acontecimentos. Ela não determina o seu curso de vida. Para ela não existe motivo para esconder-se atrás de costumes que lhe proporcionem prazer e desviem a sua atenção da miséria da vida. Ela estrutura a sua vida sem medo e não necessita deste tipo de distração. Se mesmo assim ela a aceita agradecida, será então porque esta situação faz parte das coisas mais belas e agradáveis do cotidiano, assim como trabalhar, comer, descansar e dormir. A pessoa do tal tem uma relação descomplicada com os seus sentimentos. Ela os aceita e os deixa fluir livremente, sem nenhuma tentativa de reprimir sentimentos ou até envergonhar-se deles.
Para ela, alegria é alegria e sofrimento e tristeza é tristeza. Os sentimentos existem para ela, não como conceitos verbais. Ela não fica à espreita do que está sentindo e depois constata: Ah, estou amando. Para ela, os sentimentos também não são apenas opostos de outros sentimentos, como por exemplo o ódio ao contrário do amor, a alegria ao contrário da tristeza. Para ela, a alegria é aquilo que realmente é, e tristeza, a mesma coisa. Nada é o oposto de outra coisa. E a pessoa do tal vive os sentimentos de sua vida no meio. Ela recebe aquilo que proporciona a alegria e o aceita, da mesma forma que suporta a tristeza quando esta surge. Ela não vive estes sentimentos diretamente, não interpretando, como a maioria das pessoas. Quem aprende a sentir os sentimentos puramente perceberá que tem em si uma dimensão totalmente nova de percepção da realidade. Ela não procura ter influência na sociedade e não tende a desempenhar um papel importante nela. Se tiver sucesso, e isto ocorre sempre, ela será louvada e esta honra não lhe sobe à cabeça. Ela está com o coração cheio de humildade, pois reconheceu que o seu destino é determinado pelo tal e aceito voluntariamente por ela, porém dirigido por uma mão infinitamente sábia. Caso devesse assumir funções públicas ou ser chefe em uma grande empresa, ela nunca se esquece que é uma entre muitas pessoas e que seus semelhantes, assim como ela, necessitam de dedicação, amor e tratamento humano. Ela age baseando-se nestas normas. O lucro não tem importância para ela. Ela não está atrás de lucros e nem de fortuna, pois sabe que este objetivo tiraria a sua liberdade. Mesmo sem esforço, as coisas boas da vida fluem para ela corretamente, pois ela não tenta alcançá-las à força. Em um relacionamento de amor, uma parceria ou um casamento, ela mantém a sua independência e liberdade interior, o que significa que essa liberdade deva ser entendida como infidelidade. A pessoa do tal é constante, significa que ela respeita a integridade e a necessidade do parceiro da mesma forma que as suas. Ela é capaz de amar sem querer possuir. Ela não enxerga o parceiro como propriedade privada, mas permite ser cobrada da mesma forma. Reserva a sua independência e mesmo assim é capaz de viver um grande amor. Na verdade, o amor só pode evoluir nestas condições. A pessoa do tal vive uma vida sem problemas. Ela se realiza no presente. Não se orienta por instituições, organizações ou religiões. Deixa que todos sejam como são. Mas ela mesma se mantém fora de toda a confusão. Ela não se engaja. Também aqui fica livre e descompromissada. Ela não tenta impor a sua opinião para os outros. Não tenta converter os outros à sua filosofia de vida. Automaticamente ela é um exemplo e esse exemplo é visto pelos outros. Nós percebemos a sua tranquilidade, a paz que irradia, sua vitalidade e sucesso invejável que ocorre com facilidade em sua vida. Quem a interrogar sobre o seu sucesso terá uma informação sem reservas. A pessoa do tal não esconde aos interessados um método que colaborou para a sua transformação. Mas ela não quer ser um guru ou um ditador, pois sabe que cada um tem de achar o caminho por si mesmo. O outro que lhe mostrar o caminho, na melhor das hipóteses, pode ser um mapa ou uma rosa dos ventos. O caminho, o mapa, a estrada, isto é o próprio indivíduo.